Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs que têm ligado, colocando todas as suas intenções e também todas as suas ações de graças para que no final do nosso programa a gente reze junto, colocando também todos os seus sentimentos, tudo aquilo que você gostaria, as pessoas pelas quais você gostaria de rezar também, tá bom? Nós temos aqui o pedido da Carmelita Mendes Lima, ela é de Salvador, na Bahia, pede oração por André Guilherme, pede pela conversão, ela diz assim, ele é muito rebelde. O doutor Ivan até pode nos ajudar a entender aí. Pede também pela saúde dela mesma, pela sua saúde e também por toda a sua família. A Zuila Aparecida Câmara de Oliveira, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por Emílio Câmara de Oliveira e também pela conversão. Pede por todos aqui da Rede Século XXI. A Gisélia Correia da Silva, ela é de João Pessoa, lá na Paraíba. Pede oração por sua saúde. Ela diz assim, eu tenho dor nos ossos, peço para que Deus me ajude. Pede também por Gerlane Correia, por Andréia e também por toda a sua família. Ivone Regina de Oliveira, de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Ela diz assim, ela coloca até uma observação aqui, olha, valorização do ensino médio no magistério, ela coloca aí como intenção, né, para que a gente possa rezar pela educação no nosso país. Maria Lúcia Ferreira, de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, pede oração pelo aniversário de Vitória Ferreira Arantes Machado, que vai completar 15 anos no dia 12, e também agradece uma graça alcançada. A Lígia Maria Oliveira Santos, de Campinas, no interior de São Paulo, pede por Tiago Mansur, pede por Paulo Marques e também em ação de graças pelo seu aniversário, que vai ser no dia 10. Olha, tem tantos outros pedidos aqui, a gente, mesmo que não dê tempo de ler todos, a gente vai colocar como intenção aqui para o final do nosso programa. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Lembrando também que tem as 100 missas que nós rezamos aqui por todos aqueles que mandam e apresentam seus pedidos de oração, tá? Então, nenhum, em hipótese alguma, vai ser esquecido. Nós estávamos falando sobre, aliás, de tanta coisa que a gente estava falando, né? Várias coisas, mas tem aqui uma pergunta, doutor Ivan, que a Terezinha faz. Ela diz assim, meu esposo tem um vício da bebida e distúrbio bipolar e não aceita internação. Gostaria de saber se ela pode interná-lo à força. Complicado, né? Uma pergunta difícil que a Terezinha que fez. Eu acho que é possível internar à força a pessoa? Estudar cada essa é uma questão polêmica hoje no Brasil, né? A questão da internação à força. O que se conseguiu do ponto de vista político foi alguns dependentes de crack que já estão num estado aí terrível, serem internados, pelo menos para passar um tempo aí, passar um período de abstinência, depois tem que voltar à rua, mas a internação compulsória, ela tem que ser ajuizada, ela tem que ser passada pelo sistema judiciário, a gente não pode internar dessa maneira, mas se existe um distúrbio bipolar, então talvez ir a um psiquiatra, ver a família, como eu falei, os anjos em volta de nós, né? Nossos filhos, nossa esposa, esposo, amigo, convencer esse homem a ir se tratar, distúrbio bipolar. Aproveitando aí o que a Terezinha fala, hoje nós temos muitos jovens, Júlio, que sofrem de um transtorno, chamando transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eles não se acertam na escola, são extremamente angustiados, porque eles não param, a cabeça não para, e eles têm muita tendência a procurar droga. E por não terem sido devidamente diagnosticados a tempo. São aqueles que ficam com as pernas inquietas e não conseguem prestar atenção na aula, começam a ir mal, tirar nota baixa, e eles têm muita tendência a usar droga. E então, assim, às vezes, a dependência química aparece por causa de um evento anterior que é uma doença, uma depressão, uma neurose. Então, de novo eu digo a vocês assim, o gatilho para tudo isso é a angústia. Muita gente é depressiva. Hoje a depressão é uma coisa muito grande. Os primeiros sinais depressivos numa criança são o aumento da agressividade. Alguém precisa acolher, não punir, acolher. Hoje nós temos muitas fobias. Muitas crianças hoje vivem com medo em casa, medo da noite, medo do ladrão, medo do zumbi, porque eles jogaram lá de dia o zumbi.
e alguém precisa ir lá e ficar junto, entende? Não punir, não. Este medo amanhã vai se transformar numa grande angústia e daqui a pouco tem alguém lá numa festinha de 13 anos, tem uma vodka rolando lá, porque agora eles levam e é tão normal, né? oferecem, ficou comum, né? Então, assim, o que eu digo a Terezinha é, antes de pensar numa internação compulsória, vamos pensar se existe gente que gosta desse homem. Porque por mais alcoolista que ele possa ser, ou bipolar, deve ter alguém que gosta dele, uma filha que está preocupada e que possa sentar com ele, ou levá-lo a alguém que ele possa... Mas, assim, a internação compulsória, ela é complicada. Ela é complicada. Por isso que é melhor antes, né? Antes de fazer a internação, né? Agora, o que o Júlio estava falando, né? Eu posso ir lá para o Padre Haroldo e ficar lá e ter o Padre Haroldo como meu anjo da guarda, os voluntários, mas ter uma relação com a espiritualidade. Entendi. Se eu vou para o Padre Haroldo, achando que o Padre Haroldo é dono de um lugar bom, que eu vou comer, vou plantar, vou não sei o quê, e aí eu vou me curar, chama-se narcisismo isso. Aí recai. Mas aí... Então, assim, sem esse elo, aonde a crença de que eu sou um pequeno que tem um grande atrás. Sem essa crença, a coisa fica narcísica. Percebe? Então, eu não resolvo essas coisas sozinho. Ninguém resolve essas coisas sozinho, entende? Então, o que aconteceu com o Júlio, o que aconteceu com outras pessoas que eu conheço, é a ideia de que eu pertenço a algo maior. Chama-se sentimento de pertinência. Quando esse sentimento de pertinência não existe, eu vou pertencer ao grupo do drogado, ao Gaviões da Fiel, ao Estado Islâmico, ao... Percebe? Por isso que a espiritualidade ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel fundamental, que é mostrar que você é um único frente a um grande. Ótimo. Porque se você quiser ficar parecido, tem tantos grupos hoje, tem grupo de todo tipo. Você não fica sozinho. Exato, sem sombra. Mas quando você sente que você, como naquele dia lá, naquela manhã, naquela tarde, quando você sente que você pertence a algo, que não tem tatuagem, que não tem droga, que não tem... que é essa questão que eu chamo a questão da fé, que é a questão da espiritualidade. A religiosidade... Independente da profissão religiosa. Independente da profissão religiosa, porque a religião tem que vir depois dessa experiência espiritual. Quando ela vem antes, fica aquela história de estar na missa olhando no relógio porque vai ter o jogo do Corinthians, entendeu? Exato. Agora, olha, você que está sintonizado aí, vamos supor, você tem na sua família casos como esse, né? Hoje em dia tem, até o senhor me citou no início da nossa conversa, essa questão do tempo, né? Uma mãe, por exemplo, que o dia todo está no serviço, no trabalho, né? Chega em casa, tem que dar conta de outras coisas. A percepção dela em relação a esse problema, como é que pode ser feito isso? A mãe precisa se sentir culpada por isso? Ela pode... como que ela pode agir? Alguém tem em casa que esteja nos assistindo, né? Como é que a questão da prevenção, tudo isso, como é que pode... Existem coisas que são necessidades. Hoje o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, tem que ter uma empregada em casa às vezes, tem que ter uma escola e tem despesas, ainda mais nessa crise e tal. Mas tem que haver um tempo onde esses pais cansados, estressados, preocupados, angustiados, eles têm que entender que tem um ser em formação dentro daquela casa, às vezes 2, às vezes 3 filhos, cada um diferente do outro, angustiados. A escola angustia. Infelizmente, a escola nossa ela é extremamente angustiante, principalmente para aqueles que começam a chegar perto de ouvir falar em vestibular. Você imagina o que é isso? A escola angustia porque a minha amiguinha está lá com o lápis do Mickey, da Minnie, e eu não tenho. Então, pronto, essa diferença já traz angústia. Então, no mundo capitalista é complicado. Então, essas mães, esses pais, eles têm que chegar em casa, ver lá o que tem que arrumar, o jantar, e escutar os filhos. Não dar um tablet para escutar a Galinha Pintadinha ou ir assistir a novela, entende? Escutar os filhos, sentar, ver... Está lá aquela criança brava, que é um bom sinal. Se está brava, está com medo. Se está com medo, está angustiada. Percebe? E aí, vem cá, e ela não quer falar, então a gente fica perto dela até ela falar, e já são 2 da manhã, eu tenho que sair às 6 para trabalhar, mas ela tem que valer mais do que tudo que eu tenho na minha vida. Percebe?
Então, o que eu peço aos pais é que preste atenção nas angústias dos filhos, entende? E preste atenção naquele que está quietinho. Esse aí é o mais complicado. É o mais sentido, complicado. Talvez. Aquele que está fazendo barulho, que está gritando, que está clamando, que vem pegar na perna da mãe e que se queixa do outro irmão, esse está saudável. Tá Isso é vida. Esse é um grito pela vida movido pela angústia, que é normal a gente sentir angústia. Então, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que está... Que tipo de fim, às vezes a criança está com medo que a mãe morra porque ela escutou na escola que uma amiguinha perdeu a mãe. Escutou na escola a história da professora que está triste porque a tia morreu. E aí, a cabeça da criança inteligente é assim, se uma mãe morre, qualquer mãe morre. E aí ela começa a ter medo de perder a mãe. Se qualquer mãe morre, a minha também. Então assim, escutar essas coisas, responder essas coisas. As famílias que têm uma espiritualidade, tá? Então, mostrar que essas coisas são assim mesmo, esse é o mundo dos homens, existe o mundo de Deus, e aí falar um pouco sobre isso, quem for. Mas não tem medo de falar sobre essas coisas, no caso? Não tem medo de falar essas coisas, mas o mais importante é acolher e imaginar que atrás daquilo tem um outro aquilo. Quando as mães percebem droga, já percebe que o filho está usando, descobre maconha na gaveta ou saquinho de pó não sei onde, ela vai precisar pedir ajuda. Ela precisa pedir ajuda. E ela pode fazer isso. Ela tem que fazer isso. Percebe? Tem que fazer isso. Tem que pedir ajuda. Tem que ficar mais perto desse filho. Tem que tentar descobrir aí atrás do que ele está. Porque quando a gente está atrás de alguma coisa, nem sempre é atrás de um sonho. Quem está atrás de um sonho, eu vou usar o nome do programa, você pode ser feliz. Porque o sonho está lá na frente e tudo que você fizer para atingir o sonho é prazeroso. Quando você está atrás de outra coisa, que é eliminar a angústia, porque a minha autoestima está baixa, porque eu sou o mais baixinho da classe, eu não sou loiro e alto, eu não tenho o carro que o outro tem. Quando esta coisa cultural, essa sociedade materialista invade a vida das crianças e a autoestima cai, esse é o perfeito sujeito que vai cair na cilada que o Júlio falou. Porque daqui a pouco ele é o descolado que foi lá e ficou bêbado, vomitou e fez um selfie vomitando. Não sei se vocês já viram isso. Eles fazem selfie da festa porque eles vomitaram. E aí ele fica com 5 mil seguidores no Instagram. Então, assim, percebe? É uma sociedade doente, extremamente doente. Eu comentei essa questão da mãe que chega, dos pais em si. Porque o Júlio tinha comentado, assim, no intervalo você falou dos pais, sobre assim, a culpa, né? Sobre a culpa, porque às vezes assim, o pai não tem que ficar culpado, se culpando. Não, porque assim, a culpa... Pela experiência que você passou, eu tô dizendo. A culpa paralisa. A culpa paralisa. A culpa não te faz progredir, né? E eu acho que eu comento muito da minha família. Eu vim de uma família onde eu tenho 2 irmãos, uma irmã do meio e o meu irmão mais velho. Eles seguiram o mesmo caminho que eu, no sentido de mesma família, mesmo colégio, na teoria as mesmas amizades em algum determinado momento, mas a escolha do uso das drogas foi eu que escolhi. Então, assim, os meus pais em nenhum momento poderiam se sentir culpados, porque eles nos amaram, cuidaram da gente da mesma maneira, né? Então, assim, pode se sentir angustiados? Pais, sim, precisam, porque não é uma coisa legal que acontece quando se descobre que um filho é usuário de drogas. Se sente angustiado, cai no luto, né, mas não fica paralisado na culpa, não façam isso. Se eu pudesse dar um conselho para os pais, seria esse. Até bom que façam isso mesmo. Não caiam na cilada de ficar paralisado na culpa, porque isso não adianta, isso só vai motivar cada vez mais a raiva, e a raiva pela droga, né? A pessoa sente raiva pela droga, sente raiva dela mesma, se sente muito culpado, o que eu fiz de errado para merecer isso, o que eu fiz de errado para o meu filho usar as drogas. E, na verdade, é uma escolha. O garoto... E às vezes raiva do filho como se aquilo fosse uma agressão aos pais, entende? Exatamente. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, é uma escolha que faz parte da vida. Escolhas boas, escolhas ruins fazem parte da vida, né? Olha só, nós todos os dias aqui atendemos uma ligação que a pessoa coloca as intenções, faz as suas orações. Nós já estamos com a pessoa na linha, a gente vai fazer essa oração, tá bom? Alô, bom dia. Quem está falando é a Laura, é isso? Laura de Piracicaba? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Laura. Tudo bem? Graças a Deus, bem, padre. Então, tá bom. Hoje nós estamos conversando aqui sobre essa questão das drogas, né?
E é uma temática tão importante, né, na nossa sociedade hoje, para as nossas famílias, não é isso? É verdade. É um problema que nem a moça que ligou aqui para mim, eu acabei de falar que essa noite meu filho mais velho saiu e chegou de madrugada. Mas aí como ele só bebe assim fim de semana, então a gente acha que é até normal, né? Mas não é normal. Se fosse normal, ele ia trabalhar durante o dia, chegar em casa e descansar, não é, Padre? Exatamente. Então são coisas que a gente tem que ficar bem atentos, não é? Sempre, não é, Laura? Ô, Laura, quais são as suas intenções para a gente colocar, para a gente rezar junto? Eu queria pôr os meus filhos, meu esposo, principalmente meu filho Edivan André, que vai estar fazendo uns exames aí, que Deus põe a mão. Deus põe não, que eu acredito que Deus já colocou a mão, que não vai dar nada nesses exames dele. Claro, lógico. E pela saúde. E agradecer o meu esposo também, porque faz 6 meses que... A Deus, a Nossa Senhora, que faz 6 meses que ele não põe um pingo de bebida na boca. Nossa, que bom, de que coisa bom, alcoólica. Laura. Que bom. Nossa, isso é ação de graças, né? A gente apresenta sim, claro. Tem mais alguma outra intenção, Laura, que você gostaria de colocar? Seriam mais ou menos essas? Não, e falar que eu estou muito feliz de falar com o senhor, viu, que Padre? Bom. Ontem eu liguei aí, fiquei sócia ontem, daí eu estava assistindo e tiraram o meu nome. Eu falei, ai, que bênção Nossa, de Deus que bom. de ser agraciada. Que bom, né? que bom. Então, dias. a gente está rezando junto, então. A gente fica feliz com a sua ligação e com a sua participação aqui, tá bom? Então, olha, nós vamos rezar, então, a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, uma oração que tem nos ajudado muito, não é? Pela nossa espiritualidade, até na questão da superação, de ter um pouco mais de esperança. Então, nós vamos rezar e colocar todas essas suas intenções. E quero aproveitar e lembrar que você que ligou, está ligando, a gente coloca também junto as suas intenções aqui nesse momento da oração. E a oração diz assim: Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Nós apresentamos, nesse momento da oração, todas as intenções da nossa irmã Laura e também apresentamos as intenções de todos vocês que já ligaram e já apresentaram também não só os pedidos, mas também as suas ações de graças. Nós vamos para um brevíssimo intervalo, é breve mesmo, viu? Daqui a pouco a gente já volta no programa Você Pode Ser Feliz. Até daqui a pouco.